Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito do Trabalho 1, né, da ACES UNITA, e vamos falar especificamente sobre os contratos de emprego por prazo determinado. Só que antes de entrarmos nos detalhes, nas características desse tipo de contrato de emprego, é importante que a gente faça uma revisão geral do que nós já estudamos em aulas passadas sobre os contratos de emprego. Então, em aulas passadas, quando nós estudamos a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, eu expliquei para vocês quais eram as características do contrato de emprego e por que ele se diferenciava dos demais contratos que regem as relações de trabalho, né, no sentido geral. Então, lembrem-se que quando falávamos das características gerais do contrato de emprego, a gente viu que o contrato de emprego ele é um contrato bilateral, não é? Porque nós temos duas partes fundamentais nessa relação de emprego. Nós temos de um lado o empregado e de outro lado nós temos o empregador, a empresa, tá? Então, por isso que nós dizemos que ele é um contrato bilateral. Ele é um contrato também consensual. Por quê? Porque ele vai se firmar a partir do consentimento das partes. Ninguém pode ser obrigado a se tornar empregado ou ninguém pode ser obrigado a se tornar empregador, tá? Claro, vocês poderiam me perguntar, Marcela, mas naqueles casos em que os empregados eles possuem estabilidade, a empresa não é obrigada a continuar com esse empregado? Aí é outro detalhe, tá? Mas mesmo nos casos de estabilidade, se a empresa quiser extinguir esse contrato, ela pode extinguir pagando a indenização cabível, tá? Então, é um ônus que a empresa assume ao optar pela extinção do contrato, né? Naqueles casos que nós temos a estabilidade do empregado, seja a estabilidade gestante, de acidente de trabalho, do cipeiro, daqueles que participam dos sindicatos. Então, são características, né? E são detalhes específicos, mas que não retiram a natureza consensual desse contrato, já que as partes não podem ser obrigadas, não é, a firmarem ou a manter esse contrato. E mesmo nos casos de estabilidade, existe a possibilidade da empresa se opor mediante o pagamento de uma indenização, ou seja, é um ônus que a empresa vai arcar com ele, tá? Então, o contrato, nós dizemos que ele, além de ser bilateral, dele ser consensual, ele é comutativo. Por quê? Porque como ele é consensual, né, as partes, elas consentem, elas concordam em firmar aquele contrato. Nesse momento da concordância, as partes elas vão saber, né, elas vão conhecer previamente os direitos e obrigações que vão reger aquele contrato. Ele é oneroso, não é? Ou seja, a onerosidade ele é uma característica intrínseca das relações de emprego, consequentemente vai ser uma característica também dos contratos de emprego. Ah, Marcela, mas eu sei que tem trabalhadores que não recebem porque fazem um trabalho voluntário. Pode ser? Pode ser, mas aí a gente não está diante de uma relação de emprego, a gente está diante de uma relação de trabalho voluntário. Então, não estaria contemplado dentro dessa caracterização do contrato de emprego. Ele é de trato sucessivo, ou seja, ele não se exaure em uma única prestação. Mesmo os contratos por prazo determinado, eles não se exaurem em uma única prestação. Eles vão se prolongar num tempo que é pré-determinado. Lembrando que os contratos por prazo determinado são exceções no direito do trabalho. A gente vai estudar ainda nesse vídeo que a regra é que os contratos de emprego eles sejam firmados por prazo indeterminado, tá? Então, os contratos por prazo determinados, eles existem, mas são exceções. E ele é intuito personae. A gente já viu que o contrato de emprego, ele é personalíssimo com relação à pessoa do empregado, mas não é com relação à pessoa do empregador. Por quê? Porque a CLT permite alterações, né, no polo do empregador. A gente já viu que alterações na propriedade ou na natureza jurídica da empresa não alteram as relações de trabalho vigente. Por isso que o contrato ele é personalíssimo com relação ao empregado, tá? Essa característica ela não se aplica ao empregador, né, que é a segunda parte do contrato de emprego. E ele é, né, de certa forma, informal também, porque a gente já estudou que o contrato de emprego ele é um contrato realidade,
tá? Então, ele independe da forma e a própria CLT, ela indica que o contrato de trabalho ele pode ser, né, expresso ou tácito, verbal, escrito. Então, por isso que a gente diz que a informalidade com relação, né, à validade do contrato de emprego, ela não é exigida, tá? Porque o contrato de emprego, ele é um contrato realidade. Então, essas seriam as características gerais do contrato de emprego. Ele é bilateral, ele é consensual, ele é comutativo, oneroso, de trato sucessivo, intuito persone e informal, tá? Então, nós temos aí essas 7 características do contrato de emprego, ok? Mas a gente ainda tem também, né, só relembrando, os elementos essenciais do contrato de emprego. Então, a gente vai buscar lá no Código Civil essas características. Então, no artigo 104 do Código Civil, a gente encontra, né, características, elementos essenciais do contrato que a gente também vai aplicar aqui no contrato de emprego. Então, são elementos essenciais do contrato e a gente já estudou em aulas passadas, né? É o agente capaz. Então, lembrem-se que o contrato de emprego ele pode ser firmado a partir dos 16 anos de idade, tá? Tem exceção? Tem. A partir dos 14, pode-se firmar o contrato de emprego na condição de menor aprendiz, tá? O objeto ele precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável, ok? E aí dentro dessa característica de elementos essenciais, eu recordo a vocês também a distinção entre objeto ilícito e objeto proibido, tá? E as consequências dessa classificação. Lembrem-se que quando a gente tem um objeto ilícito, não decorre nenhum efeito, tá? O empregado, naquela condição que está exercendo uma atividade que tem um objeto ilícito, ela não vai ter direito a nada. Já quando ela exerce um trabalho que é classificado como um trabalho proibido, aí sim surgem alguns direitos para aquele empregado, apesar de se tratar de um objeto proibido. Exemplos, né? Um exemplo de trabalho ilícito, nós teríamos, por exemplo, aquela pessoa que trabalha para um traficante de drogas, né? Então, ele não poderia buscar reconhecer na Justiça do Trabalho, né? Reivindicar direitos trabalhistas. Mas, de outro lado, nós temos um exemplo de trabalho proibido, né? O trabalho do menor, fora da condição de aprendiz, né? Então, a gente teria aqui, né, um exemplo de trabalho proibido, mas que resultaria em algum efeito jurídico, ok? Então, partindo, né, feito essas considerações iniciais, a gente pode classificar o contrato de emprego, né, após verificadas todas essas características, a gente pode classificar esse contrato de emprego de duas formas, né? Com relação à sua duração. A gente pode ter um contrato por prazo determinado e um contrato por prazo indeterminado. Então, no material de vocês, né, quando a gente vai classificar o contrato quanto à duração, vocês percebem que eu coloquei 3 possibilidades, tá? Eu coloquei a possibilidade de termos um contrato por prazo indeterminado, ou seja, aqueles contratos que a gente não tem uma duração específica, ou seja, as partes, quando celebram o contrato, elas não têm conhecimento prévio da duração daquele contrato. Ela não sabe se o contrato vai durar 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, 10 anos. As partes, elas não têm conhecimento prévio da duração daquele contrato de emprego e essa é a regra no direito do trabalho. Nós temos também, né, a segunda opção, que é o contrato por prazo determinado. Ou seja, as partes, quando firmam um contrato, né, já que o contrato de emprego ele é consensual, então quando as partes firmam o contrato de emprego, elas já têm conhecimento prévio da duração daquele contrato. Elas já sabem exatamente qual é o termo inicial e qual é o termo final daquele contrato. E nós temos ainda o contrato de trabalho intermitente, tá? Que de acordo com a lei, é uma novidade, né, da reforma trabalhista, foi um tipo, né, que foi criado a partir da reforma trabalhista e vai se caracterizar naquele, né, em que a prestação de serviços, que há uma prestação de serviços com subordinação, mas ela não é contínua, ocorrendo uma alternância de períodos de prestação de serviços
e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador. Então, isso é o que a gente chama de trabalho intermitente, tá? Mas o nosso objeto, né, o que a gente precisa especificar melhor hoje é o contrato de trabalho por prazo determinado. Então, Valentim Carrion, ele faz uma observação muito importante, tá? Que é o seguinte, ele diz que é insuficiente a vontade das partes para prefixarem a limitação de tempo ao contrato. Há necessidade de que as circunstâncias o justifiquem, face à transitoriedade do trabalho, né, do trabalho objeto do ajuste, da própria atividade empresarial ou em razão do contrato sujeito à prova, né, ou ainda por determinação legal. Então, veja, quando Carrion, ele fala, né, que é insuficiente a vontade das partes para prefixarem a limitação do tempo de contrato, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o contrato é consensual, então cabe às partes, né, decidirem que querem figurar, né, uma como empregado, a outra como empregador. Cabe às partes definir se esse contrato é, né, por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Mas isso não é o suficiente. A vontade das partes não é suficiente para validar a realização de um contrato por prazo determinado. Por quê? Porque como os contratos por prazo determinado, eles são exceções no direito do trabalho, é preciso, né, só se autoriza a realização desse trabalho, desse contrato por prazo determinado, naquelas situações em que a legislação autoriza, tá? E quais são as situações que a legislação autoriza, né? São essas que eu acabei de ler para vocês e a gente vai ver de forma mais detalhada a seguir, tá? Mas para finalizarmos essa caracterização do contrato por prazo determinado, é importante, né, que quando eu falei para vocês de que a regra é que os contratos eles são realizados por prazo indeterminado, é importante a gente saber o porquê, né? O que é que fundamenta essa regra geral? Essa regra geral ela é fundamentada, né, pelos princípios. A gente já estudou, né, o princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da aplicação da norma mais benéfica. Então, diante desse contexto, o contrato por prazo indeterminado, né, ele é mais vantajoso para o empregado. Por isso que a regra geral, né, se houver dúvidas se aquele contrato ele foi firmado por prazo determinado ou por prazo indeterminado, havendo essa dúvida, né, a gente vai se nortear pelos princípios e a gente vai decidir a favor do empregado, que é a parte hipossuficiente. E nesse sentido, nós temos a súmula 212 do TST, que diz o seguinte: o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, tá? Então, é importante destacarmos essa súmula 212 do TST dentro desse contexto, né, geral que eu estou falando para vocês. E já que os contratos de emprego, eles só podem ser firmados por prazo determinado, né, dentro daquelas previsões legais, é importante que a gente saiba quais são essas possibilidades, né? Quando é que eu posso firmar um contrato por prazo determinado, já que a regra é o contrato por prazo indeterminado. Então, eu coloquei no material de vocês uma tabela com algumas situações, né, com as situações em que a legislação autoriza a realização do contrato por prazo determinado. Então, nós temos as situações da CLT, nós temos o contrato safra e rural, o trabalho temporário, aquele que nós estudamos da Lei 6.019 de 74, que após a reforma contemplou não só o trabalho temporário, mas também a terceirização, o contrato dos profissionais de futebol, o trabalho do artista, contrato por obra certa, contrato por prazo determinado, instituído por convenção coletiva ou por acordos coletivos de trabalho,
e o contrato de aprendizagem. Então, nessa tabela, vocês podem visualizar as possibilidades que nós temos de realizar os contratos por prazo determinado. Mas, para a nossa disciplina de Direito do Trabalho 1, é importante que a gente foque o nosso estudo, né, naquelas situações que são permitidas de acordo com a CLT. A gente já estudou as situações da Lei 6.019 de 74, nós vamos estudar em uma aula, né, específica o contrato de aprendizagem, nós vamos estudar também em uma aula específica o contrato intermitente, mas na nossa aula, né, reservada para esses contratos por prazo determinado, o nosso foco são os contratos previstos no artigo 443 da CLT. Então, eu posso contratar, né, através das regras seletistas, ou seja, fazer um contrato direto entre o empregado e o empregador sem a presença de uma terceira empresa, né, de uma intermediária, nas seguintes situações do artigo 443. Eu posso realizar quando o serviço, né, cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo. Segundo, nos casos de atividades empresariais de caráter transitório. E terceiro, no conhecido contrato de experiência. Então, nessas três situações, eu posso utilizar, com base no 443, a realização de um contrato por prazo determinado. Então, no próximo vídeo, a gente vai detalhar cada uma dessas três situações e de que forma eu posso aplicar, tá bem? Até mais, até o próximo vídeo.